Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco e hoje o seminário é sobre IA conexionista. O tema é de redes neurais artificiais auto-organizadas, também chamadas de rede SOM. Nosso aluno que vai apresentar o seminário é o Pedro Sintra e ele vai comentar de alguns modelos que foram base para a criação e a evolução desta área da inteligência artificial. Então, com a palavra, o Pedro. Boa noite, meu nome é Pedro Estevam Vilela, sou aluno pagando inteligência artificial com o professor Rubem Carlos Benante e, como ele mencionou, eu vou falar sobre redes neurais auto-organizáveis. Primeiramente, eu vou falar do mapa auto-organizado de Cohn, que normalmente é abreviado para SOM. Ele foi desenvolvido em 1982. Ele tem como prioridade o aprendizado não supervisionado. Ele tem com base em aprendizagem competitiva, ou seja, os neurônios competem entre si e eles é bom para encontrar padrões e clusters. Como é que ele funciona? Ele tem as suas entradas aqui por baixo e as suas saídas aqui por cima, que são meus neurônios. E cada entrada tem seu peso para cada neurônio. Cada neurônio tem a sua vizinhança, vamos dizer, esse em marrom tem a sua vizinhança mais próxima, vermelho, e tem a sua vizinhança mais longe, o roxo. E os que estão azul não são possíveis não podem ser considerados como vizinhança. Como é que funciona esse algoritmo? O algoritmo, como todo rede neural, você tem que inicializar com valores aleatórios de pesos. Você vai acionar as entradas, e aí você vai encontrar quais são os meus neurônios mais próximos dessas entradas. Depois que eu encontrei esse melhor correspondência, eu vou atualizar o peso de cada neurônio a partir dessa melhor correspondência. Além disso, a minha taxa de aprendizado, se eu começar com pequena, ela não vai ser muito boa, porque vai demorar para encontrar os lugares, para se posicionar os meus neurônios, então fica ruim. Como é que eu resolvi isso? Eu começo com a taxa alta de aprendizagem e aí, com o tempo, após cada interação, eu vou reduzindo para ter maior precisão nas últimas interações. E aí eu repito esse processo até que eu encontre um erro baixo ou tenha alguma outra condição de parada. Vamos visualizar melhor o algoritmo passo a passo. Eu adicionei aleatoriamente meus neurônios. Eles normalmente têm configuração hexagonal ou quadricular ou retangular. Ou seja, os meus neurônios de fronteiras têm 2 conexões ou 3, e meus neurônios no meio têm 3 ou 4. Depois disso, eu aciono minha entrada, que nesse caso é esse quadrado azul. Seleciono o meu neurônio de melhor correspondência. Normalmente, isso é a menor distância entre eles. Essa distância, como eu estou, normalmente vem de algum plot, mas não precisa ser exatamente distância física. Pode ser, por exemplo, velocidade mais próxima do meu ponto, da minha entrada, ou pode ser uma cor azul mais próximo do meu cor de entrada e assim por diante. Não precisa ser uma distância física. É uma distância que eu defino o que significa essa distância. Depois que eu encontrei o meu neurônio de melhor correspondência, eu aproximo ele da minha entrada. Essa aproximação depende do meu fator de entrada. Aqui podemos ver, se meu fator de aprendizado for muito pequeno, ele vai demorar muito para chegar na minha entrada. Então, no início eu coloco o fator alto para ele se aproximar, e aí eu diminuo para ele tender para fazer precisão melhor.
Depois que eu aproximei minha melhor correspondência, eu aproximo a vizinhança dele, que nesse caso são esses dois, e esses dois. Quanto mais longe de vizinhança estiver, menor o impacto da minha aproximação. Além disso, essa aproximação da vizinhança também depende da minha taxa de aprendizado. Depois que eu aproximo, eu repito esse processo até a condição de parada, como eu mencionei antes. Um exemplo de visualização do mapa auto-organizado está aqui. Esse aqui está minhas entradas, e a cada interação, na primeira interação, eu coloquei de forma aleatória, e aí eu vou fazendo o algoritmo repetindo. É possível notar que ele vai tender cada vez mais a minha entrada, até que após 1000 interações é possível ver que está bem próximo de como está. Aqui está um outro exemplo, com menos dados, e é possível nesse exemplo notar que nem todo neurônio fica no final ativado. Pode ser que a ativação dele ele não tenha nenhum ponto próximo dele, mas já ainda há conexão entre eles. Isso é uma desvantagem do mapa auto-organizado. Além disso, os valores do meu peso inicial podem acabar influenciando a forma final. Se, por exemplo, o meu mapa no começo ficar todo aqui, vai acabar influenciando o jeito que ele vai ficar no final. Então, eu tenho que ter um tratamento tenho que analisar meu mapa, minha RNA, após concluída, para ver se não tem impacto da, da randomização inicial. Como eu já mencionei, existem neurônios nativos e é uma rede estática. Eu não adiciono novos neurônios nela. Então, se eu colocar poucos neurônios, pode ser que a minha imagem, o meu agrupamento fique horrível. Se eu colocar muito neurônio, pode acabar sendo que minha rede neural tenha muito neurônio desativado, como esse exemplo. Agora eu vou falar um pouco sobre o aprendizado Hebbiano. Essa teoria foi uma teoria neurocientífica proposta por Donald Hebb em 1949. Ela, como mencionei, ela é uma teoria inicialmente então ela é aplicada na inteligência artificial como se fosse uma pegada empréstimo. É modificada e aplicada nela. Como é que ela funciona? A gente pode resumir como células que disparam juntas continuam conectadas. Como assim? Esse aqui é uma célula do nosso cérebro. E como é que funciona? Tenho minha ativação aqui, e quanto mais eu ativo em conjunto as duas, maior fica a conexão entre elas. Ou é criada, ou fica mais firme. Isso aqui é um exemplo. Caso você veja uma banana pela primeira vez, você vai ter que ativar muitos neurônios para identificar ela. Após você várias vezes visualizar a banana, você já tem uma ativação menor, de menos neurônios, e eles já estão associados à banana. Aqui está a aplicação, o algoritmo, que é bem simples. O meu peso de 2 neurônios é o meu peso entre eles, mais a taxa de aprendizados vezes a ativação deles. Isso, além disso, também significa que, se for uma ativação negativa, ou seja, eles nunca se ativam, vai tender para baixo. Como é que a gente aplica isso em redes neurais? Em redes neurais. É uma modificação que em cada interação é criado uma ligação entre os neurônios mais próximos do meu ponto de dado. Como assim? Suponha que aqui seja minha rede neural bem simples. Eu tenho 4 neurônios. Aqui é onde a área azul é onde estão os meus pontos de dados. E
o primeiro ponto de dado que eu escolhi, que eu ativei, foi esse vermelho. Os dois neurônios mais próximos deles são esses marrons, esse e esse. Então eu crio uma conexão entre eles e eles começam totalmente sem conexões. Eu crio uma conexão entre eles caso ele não exista. E eu repito esse processo até uma quantidade desejada de interações ou acabe totalmente as conexões. Aqui, nesse caso, os dois pontos mais próximos são esses, os neurônios mais próximos são esses dois verdes de baixo. Então eu crio uma ligação entre eles. Se eu tivesse um terceiro ponto aqui em cima, eu iria criar uma ligação entre eles e assim por diante. Isso aqui está um exemplo após 100 interações, um outro exemplo, 300, 1000 e assim por diante. Além disso, assim como o som, ele não cria novos neurônios. E também não ajusta a posição deles. Então pode ter neurônios fora da minha área que nunca serão ativados. Agora para o gás neural crescente. O problema de você não criar novos neurônios, eu já mencionei, que acaba, se você colocar poucos, acaba não conseguindo organizar bem. Se criar muitos, acaba criando acaba sendo desnecessário. Então, o que é que o gás neural crescente propõe? Ele aumenta, ele vai criando novos neurônios a cada N interações, a cada X interações. Vamos para um exemplo mais didático. Novamente, minha área azul é onde eu posso ter meus pontos de dados. Os pontos verdes são meus neurônios. As ligações em preto são as conexões entre meus neurônios. E meu ponto vermelho é o meu ponto dado nessa interação. Cada neurônio nele contém você vai armazenar um erro. Qual vai ser esse erro? Vai ser a distância euclidiana entre o meu ponto verde, entre o meu neurônio e o meu ponto dado. Como é que funciona o meu algoritmo? Eu vou encontrar os meus dois neurônios mais próximos do meu ponto de dados, assim como na Hebbiana competitiva. E aí eu também crio uma conexão entre eles. Só que eu não paro aí. Eu aproximo o meu neurônio mais próximo e, além disso, eu também aproximo os neurônios conectados a esse neurônio mais próximo. Nesse caso, são esses três. Opa, eu acho. Deu uma travada. Ok. Depois que eu aproximo os meus dados, meus neurônios, eu atualizo o erro de cada neurônio. Eu vou adicionar a nova distância entre a minha nova posição de cada neurônio e o meu ponto dado. Nesse caso, esses dois neurônios de trás não se moveram e, portanto, eles vão ter o dobro de erro por não ter se movido. Caso, após uma certa quantidade de interações, 50, 120, 100, é a quantidade que o autor decide, você elimina conexões que não se moveram. Por exemplo, nesse caso aqui, esses dois neurônios, essa conexão não vai ser movida e aí vai ser removida. Além disso, se eu tiver algum neurônio sem nenhuma conexão, eu o removo da minha rede. Após fazer a eliminação de neurônios sem conexões, de conexões que não se moveram, eu posso, a cada outra quantidade de interações, 100, 200, não é necessariamente a mesma quantidade de interações para remoção de conexões, eu verifico meu neurônio com maior erro. Nesse caso aqui, seria esse daqui. E aí eu também verifico qual é
entre os outros neurônios, entre os neurônios que estão conectados a ele, qual é o maior neurônio com erro. Nesse caso aqui seria entre os dois, seria esse de baixo. E aí eu crio um neurônio no meio deles, entre eles, e elimino conexões entre eles e faço a conexão no meu novo neurônio. Eu repito esse processo até satisfazer alguma condição ou até satisfazer alguma condição ou até alguma condição de parada. Aqui está um exemplo entre o mapa de Corrone e o gás neural crescente. À minha esquerda é o meu som, e é possível ver que eu tenho neurônios que não estão ativos, que são os vermelhos. Mas o agrupamento ainda é visível. Tenho 3 grupos aqui, bem claramente divididos, mas eu tenho esses neurônios. À minha direita, eu tenho o meu gás, e aqui ó, é possível ver que foi criado mais ou menos 5 grupos, ou depende de como você interpretar, 4 ou 3. Esses daqui, esse daqui, esse daqui. A quantidade de neurônios que eu comecei num gás é menor, no meu gás crescente, só que no final eu também consigo chegar no mesmo agrupamento que é o meu som. No, no meu próximo seminário eu vou vou abordar 2 outras redes auto-organizáveis, que é crescer quando necessário, que ele tenta resolver o problema do meu gás de não ser a cada N interações, e sim quando for apenas necessário. Então ele tenta otimizar isso, tenta melhorar essa situação do meu gás. Ele foi proposto por Steven Massland em 2002, bem recente, e também no meu próximo seminário eu vou abordar a geração de trajetória estadual, STRA-GEN, proposta por Rubem Carlos Benante em 2008, e ele busca a composição da trajetória ótima de estados. E ele tem aplicações em robótica, além de ser um método melhor que os anteriores. E essa foi o seminário de hoje. Muito bem, muito obrigado. Agradeço aí a excelente apresentação do nosso aluno e ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com este seminário.